E aí galera, como é que vai a vida? Espero que vocês estejam bem. E é o seguinte, eu postei um short esses dias pra trás que eu tava indo buscar esse cidadão aqui, ó. Rapaz, o bicho é pesado. Aqui ele, aqui, ó. Quem disse que o bichão não existe? Rapaz, é bonito demais, velho. Eu acho da hora pra caramba esse primeiro modelo. Aí, né, eu lembro que a hora que eu tava vindo, dirigindo, eu pensei assim, rapaz, todo mundo falava que antigamente, os primeiros lançamentos do Play 3, isso gastava mais que a geladeira da sua avó lá na roça, né? Falei, realmente, será que é verdade? Vou dar uma pesquisada. E eu não achei só essa curiosidade, na verdade eu achei uma série de coisas que eu achei bastante interessante e eu queria compartilhar. Não vou compartilhar todas, porque muita coisa é irrelevante, mas 4 curiosidades foi muito realmente assim que eu falei, porra, que zoeira, hein? Então vamos começar para a primeira, que é essa sobre o PlayStation 3 poder virar uma churrasqueira, uma frigideira, provavelmente. E sim, cara, esse modelo que eu tô aqui, ele pode gastar, eu até anotei ali, ó, de 195 a 209 watts de potência. Ou seja, é basicamente uma geladeira. Hoje em dia, uma Frost Free gasta, na verdade, 160, 170 watts, sempre que ele pode gastar mais que isso com uso contínuo. Em comparação, ó, um Slim hoje, o PS3 Slim, gasta 72 watts. Então, ufa, ainda bem que pelo menos eles estão conseguindo fazer melhorias aí no campo, né? Porque ninguém ia aguentar. Ia ter que deixar a comida perder para jogar videogame. É uma escolha meio complicada pra gente fazer, né? Uma outra coisa que eu achei interessante pra caramba foi que no início da produção do PS3, principalmente esse grandão que eu tenho, que eu adquiri um aqui agora, é que ele era vendido o de 20 GB. Tinha o de 20 e o de 60 GB, se eu não me engano. Depois eu até procuro aqui, qualquer coisa eu coloco aí na tela. Mas era isso mesmo, era o de 20 e o de 60. O de 20 era vendido por $499. Mas, na verdade, ele saía de custo para a Sony por $805,85. Ou seja, ele dava aí um prejuízo de mais de $300 por unidade, só para ser fabricado. E eles tiveram que bancar isso, esse prejuízo, para conseguir ter preço no mercado e vender os primeiros consoles. Então, para pensar. Eles lançaram um troço gigante, monstruoso, é bonito, todo mundo sabe que é, mas que gastava para um caramba a nossa energia. Ele estava tendo prejuízo por causa da nova tecnologia do processador, que é o Cell Broadboard. Até vou falar sobre ele agora, porque a Força Aérea precisou dele. Mas então, recapitulando, o trem era uma churrasqueira e gastava energia para um caramba, dava prejuízo de $300 por unidade, e ainda assim meio que mudou o universo dos games, porque veio muitos exclusivos aí, que hoje em dia muita gente não vive sem, né, velho? O Uncharted, The Last of Us e uma série de coisas aí, cara, que a gente fala assim, o que seria do jogo sem esses troços, né? Mas, falando sobre o que eu queria falar, que eu falei que eu ia falar, que é sobre a Força Aérea. E sim, você acredita que teve um ano, deixa eu ver se eu acho aqui, em 2010, ó, eu deixei anotado ali. Em 2010, a Força Aérea dos Estados Unidos comprou 1.760 PlayStation 3, 168 GPU e alguns outros equipamentos da Sony para fazer um mega supercomputador que ele era especializado em cálculo e renderização de imagens de satélite. E por que eles usaram esse PlayStation gigantesco aqui? Pra você ter uma base, com $2 milhões ou $4 milhões, eles conseguiram montar uma central de aproximadamente 500 teraflops. É um poder de processamento gigantesco. E se fosse para eles gastar em computadores convencionais, o diretor da época do Condor Cluster, The Condor Cluster, que era o nome do projeto que eles adquiriram lá na Força Aérea, esses consoles, eles teriam gastado dezenas de milhões de dólares, na casa de 20 a 15 milhões de dólares, ou seja, foi uma economia aí de 90%, 90 a 95%, só por comprar PlayStation 3 para poder usar na aviação, para eles espionar. Talvez até eu gravando o vídeo aqui agora. Bom,
Mas eles nem precisam disso mais, né? Agora eles espionam no celular. E, por último, mas não menos interessante que eu achei, e eu lembrei disso na época que eu fiz parte dessa pancadaria, dessa perda de dados e ficar sem poder acessar a PSN. Foi o ataque hacker de 2011, eu não sei se vocês lembram aí, que um grupo invadiu a PlayStation Network e vazou dados aí de 77 ou mais de 77 milhões de contas na Sony na época. A própria Sony informou que não houve prejuízo direto. Sei. Financeiro para quem teve os dados vazados. Tipo assim, os hackers usaram para comprar no cartão de crédito que estava salvo lá. Isso não houve. Mas a Sony em si, a fabricante dos consoles, teve um prejuízo de 14 bilhões de ienes, o que é aproximadamente aí 171 milhões de dólares. Então, assim, eles tiveram que gastar, porque o prejuízo foi grande, com segurança, com trazer o pessoal de volta para a loja do PlayStation. Depois eles deram jogos aí de graça para o pessoal tá voltando lá para a PSN, mas aí o estrago já estava feito, né? Aprenderam do jeito mais difícil, do jeito mais doloroso. Cuida da segurança, assim como a gente tem que cuidar da nossa. Cuida do que você está produzindo, para você não produzir ter que vender no prejuízo igual a Sony. Eu acho engraçado, eu meio que tenho um hobby de compra e venda de videogame, de console. Isso afeta tanto a minha vida, pessoal quanto profissional, porque esse hobby meu de gostar de videogame, tô olhando, o que eu tenho aqui? Tenho o cabeção que eu trouxe. Não um, mas dois FAT. Vou tá consertando. Tem pequeno, tem de tudo. Tem mais um baby aqui. Tem um baby, ó. Tá aqui. Tem um 360 em algum lugar aqui na bagunça. Aqui. Rapaz, o que eu vou trazendo aqui é tudo coisa de maluco. Tem meu suitão aqui, que esse aqui fica na bancada aqui do PC, pra jogar um Zeldinha, né? Não tem como. Mas assim, voltando a esse assunto, o que acontece? A gente vai aprendendo que eu posso usar o que eu me divirto para ganhar dinheiro. E comprar jogos que hoje são muito caros. Mas assim, a gente vê empresas bilionárias e centenárias cometendo erros e erros. E não é você que não vai cometer erro também, então eu acho bom a gente aprender com esse tipo de história, de curiosidade. E eu nem sei, eu tô pensando aqui, viajando com a minha cabeça, se eu posso trazer mais esse tipo de conteúdo. Se você achar que sim, só coloca um joinha aí no comentário, assim, ó. Um Schmidt fala, pode, traz aí, vamos ver o que você fala. E, por enquanto é isso aí, muito obrigado, valeu!